para que essa aula seja disponibilizada lá no Moodle, tá? Inclusive, a primeira aula eu já disponibilizei. Já vi que tem alguns acessos, provavelmente o pessoal que não pôde estar presente ontem, tá? Então, se você não pôde estar presente ontem, ou se você quer relembrar o que a gente trabalhou, pegar alguns pontos ali dessa introdução à ciência contábil, o link já está lá disponível e hoje mesmo já coloco dessa aula também, tá? E aí, se você olhar a organização do Moodle, né, não vou mostrar de novo que a gente já passou ontem, a aula de hoje vai estar como aula 2, noções introdutórias, tá certo? Bom, vamos começar aqui então. Para a gente falar de noções introdutórias, a gente precisa relembrar, né, ou a gente passou ontem muito rápido, né, foi um conceito mais informal, mas a gente precisa entender, primeiramente, o que é contabilidade, o que é a ciência contábil. Tá? O que é contabilidade? Contabilidade nada mais é do que uma ciência social aplicada. Novamente, vamos relembrar que contabilidade não é ciência exata, tá? Muito pelo contrário, hoje em dia, cada vez mais a contabilidade está relacionada com o julgamento do contador, né? Então, esse peso de ciência exata, de envolver milhões de cálculos matemáticos, isso não existe, tá? Que tem por objetivo medir para poder informar os aspectos qualitativos e quantitativos do patrimônio de qualquer entidade, produzindo informações que sejam úteis para a tomada de decisão pelos usuários. Então, pessoal, nessa definição, a gente consegue encontrar um monte de termos importantes e que merecem a nossa atenção. Além da questão da ciência social aplicada, que eu gosto de bater na tecla para quebrar esse rótulo aí de contabilidade e matemática, tá? Mas os outros pontos que estão até aí destacados são importantes. Ela tem, ali diz que tem como objetivo medir, mensurar o patrimônio para poder informar, tá? Então, a medição, ela é um meio, uma forma que eu tenho para chegar no objetivo, que é informar aspectos sobre o meu patrimônio, sobre o patrimônio daquela entidade. Quais aspectos? Os aspectos de natureza qualitativa e quantitativa, ou seja, como é formado o meu patrimônio e a quantidade de patrimônio que eu possuo. Então, a contabilidade vai caminhar nessas duas rotas, informar a quantidade e a qualidade desse patrimônio, para que possa, a partir disso, produzir informações que sejam úteis para a tomada de decisão pelos usuários. Lembrando, a informação contábil deve ser útil. Se não for útil, não tem por que fazer informação. Tá? Não é necessário informar algo que não tem utilidade para aquela pessoa. Certo? Então, a contabilidade deve informar, produzir informações que vão ser úteis para a tomada de decisão, para o processo decisório dos usuários. Então, aqui a gente tem várias definições. A gente fala de patrimônio, a gente fala de usuário, a gente fala de medição qualitativa e quantitativa, coisas que a gente vai discorrer um pouco melhor nessa aula de hoje. Tranquilo, gente? Beleza? Estou vendo aqui, está todo mundo quietinho, então tá tranquilo. Vamos continuando, né? Eu cheguei a comentar sobre isso ontem, mas acho legal colocar no nosso material, né? Segundo Marião, que é um dos livros que está lá na nossa bibliografia, e ele tem uma frase que é muito interessante, né? Sem uma boa contabilidade, a empresa é como um barco em alto mar, sem bússola, à mercê dos ventos, quase sem chance de sobrevivência, totalmente à deriva, tá certo?
Então, uma contabilidade bem estruturada, bem feita, ela é a base para que aquela empresa possa navegar nesse mar sem sofrer muitos percalços. É claro que a contabilidade não é a única defesa dessa empresa. Não significa que só o fato dela ter uma boa contabilidade vai fazer com que ela tenha sucesso. Muito pelo contrário, né? Isso aí, existem vários outros fatores que fazem com que a empresa possa não ter sucesso. Mas uma coisa é certa: uma empresa que não tem uma organização, uma boa contabilidade por trás, ela está fadada ao insucesso. Pode, no primeiro, segundo, terceiro mês, às vezes até no primeiro ano, ir muito bem. Só que a tendência é que isso não continue, né? Às vezes no começo está todo mundo empolgado, é uma empresa nova, é um ramo novo de negócio. Só que se você não tiver controle econômico e financeiro do seu negócio, do seu patrimônio, ele vai caminhar para um fracasso. Inclusive, pessoal, tem uma outra frase muito comum, né, que geralmente a gente lê em alguns livros de contabilidade, especialmente um de análise de demonstrações contábeis, que diz que a contabilidade é para a empresa como a medicina é para o ser humano, né? Então, a contabilidade, ela trabalha de forma preventiva e trabalha de forma paliativa, né? Ela trabalha para prevenir os problemas e para curar os possíveis problemas que surgem. Então, a contabilidade tem essa importância vital, ou pelo menos deveria ter, né? A gente está tentando, a gente está trazendo aqui a ideia geral da contabilidade. Eu sei que tem muitos colegas da profissão que se limitam a entregar o mínimo. E geralmente esse mínimo, como o próprio nome diz, é mínimo, né? Não é o produto final, não é aquilo que a gente espera de uma boa contabilidade. Então, só entregar o mínimo só por atributo e fazer folha de pagamento não é ser uma boa contabilidade. As empresas que têm esse tipo de contabilidade, a gente pode colocar dentro desse grupo aí de empresas sem boa contabilidade. Tudo bem, gente? Tranquilo? Beleza. Bom, a contabilidade ela tem um objeto principal. Qual que é esse objeto principal? É o patrimônio. Ou seja, o objeto de estudo, de análise, de mensuração, de informação da entidade, da contabilidade, melhor dizendo, é o patrimônio de uma entidade, qualquer que seja essa entidade. E a gente entende na contabilidade por patrimônio o conjunto de bens, direitos e obrigações que aquela entidade, que aquela pessoa possui. Ou seja, o patrimônio é composto pela combinação de bens, direitos e obrigações. Tá certo? E aí eu pergunto para vocês, tá? Quem não quiser abrir o microfone, fica à vontade, mas manda no chat. Eu gostaria de exemplos. Primeiro, quem pode me dar aí um exemplo de um bem de uma entidade, de uma empresa, vamos para facilitar, né? A entidade fica muito amplo. Um bem de uma empresa. Quem me dá essa moral? Carro. Beleza, Milena. Perfeito. Carro é um bem, né? Tem muitas empresas que possuem carro. O Armando disse aí, maquinário. Perfeito, né? As máquinas de uma empresa são bens da empresa. José Vitor, móveis. Certinho, gente. Tudo isso que vocês colocaram são bens das empresas. Os ativos que ela possui. O Matheus já tem uma visão mais contábil do negócio. Ela falou de ativo da empresa. A gente vai falar sobre isso já já, né? Mas tá certo, os ativos são bens, né? Alguns ativos são bens. E direitos da empresa? O que a gente pode citar como um direito da empresa? O Lúcio Flá falou assim, a receber e a pagar. Aí você misturou um pouco os dois, tá? O a receber eu concordo com você.
né? E a gente pode ver como é muito mais fácil citar os bens do que citar os direitos, né? Você vê que a gente teve aí 4 opções aí de bens, mas direito só chegou o a receber. O a pagar ele não entra como bem, né? Como direito, melhor dizendo. Porque não um direito da empresa, né? É mais uma obrigação da empresa. Mas o a receber, sim. Quando, por exemplo, uma empresa vende a prazo, ela tem o direito de receber aquele valor que ela combinou com o seu cliente, certo? Então, por exemplo, não sei na cidade de vocês aí, mas quem é mais do interior ou conhece o, algum negócio do interior, é muito comum nessas pequenas empresas, né? O pessoal anotar na caderneta, né, no caderninho. E aí você cria uma coisa bem na confiança, né? O cara comprou lá 2 calça jeans e a moça anotou lá R$ 100 no caderninho. O que aquilo ali mostra? Que a empresa tem a receber R$ 100 daquele fulano que comprou as 2 calças. Aquilo ali é um direito que a empresa tem. Uma outra opção de direito, tá? Quando você faz, por exemplo, a compra antecipada de. Você fez o pagamento antecipado para um fornecedor seu. Ó, o fornecedor ainda não me entregou nada. Tá? Eu vou comprar, sei lá, já que vocês falaram aí, 5 carros. Eu fiz o pagamento antecipado, é carro sob encomenda. Aquele pagamento que eu fiz antecipadamente gera um direito para a empresa de receber o carro no futuro. Beleza? Isso também é patrimônio. Tranquilo, gente? Mesma coisa acontece quando você contrata um serviço de seguro e você paga de uma vez só pela cobertura de 12 meses. Você tem o direito a estar segurado por 12 meses. Beleza? E para finalizar, o que seria uma obrigação? Um exemplo de obrigação. Sem ser o contas a pagar, que o Lúcio Flávio já antecipou para a gente. Um outro exemplo, vamos tentar dar nome aos bois, sem ser menos generalista. O que é uma obrigação para a empresa? Tributo, perfeito. Tributo a pagar, uma obrigação para a empresa. Né? O valor que ela tem que pagar obrigatoriamente. Alguém fala mais um aí para mim? Indo na mesma lógica aí do tributo, entregar o serviço faz sentido. Debênture também. Fornecedores, tudo isso está certinho. Por exemplo, quando eu falo de entregar o serviço que o Armando colocou aí, é como se a gente fosse o outro lado daquele exemplo que eu dei, né? Eu sou a empresa que recebeu um pedido de construção, né, de 5 carros e recebi antecipadamente. Então, eu tive um adiantamento dos meus clientes. Então, aquilo me gera uma obrigação de devolver, de mandar os 5 carros para o seu cliente. Então, tem uma obrigação de, por exemplo, os 5 carros totalizaram R$ 200.000. Tem uma obrigação de R$ 200.000 com o meu cliente. Fornecedores, debêntures, tudo isso entra como contas, como obrigações que a empresa tem. Exercer o seu KNAI, ô Matheus, é uma obrigação não do ponto de vista contábil, mas sim do ponto de vista fiscal. A partir do momento que ele tem uma atividade empresarial registrada, espera-se que ele atue naquela área, né? É ilegal, por exemplo, eu colocar que eu vou abrir um serviço de pet shop e vender pão, vender produto de padaria. Não está dentro da minha atividade, né? Então, do ponto de vista legal, tributário, fiscal, realmente exercer o KNAI é uma obrigação. Do ponto de vista contábil, a obrigação está muito mais ligada a operações que eu devo pagar para finalizar, para findar. Tá certo? E aí esse pagamento geralmente é com dinheiro, é com recurso, mas nada impede que seja, como foi o caso lá que o Armando comentou,
com pagamento de um serviço que foi contratado, né, de uma entrega de um produto que foi previamente comprado, tá certo? Que são casos de adiantamentos a clientes. Beleza? Então, pessoal, isso é só uma pincelada, a gente vai trabalhar muito mais exaustivamente, porque essa é uma das bases da contabilidade, entender bem direito e obrigação, porque é isso que a contabilidade faz, né, de operação, de mensuração. É mensurar bem direitos e obrigação. Então, a gente vai trabalhar muito ainda com esses conceitos. Ficou alguma dúvida, gente? Alguém não entendeu os exemplos de bem, direito e obrigação? Tá tranquilo, né? Beleza. Quem tiver aí inseguro, só dá o grito, tá? Bom, vimos o objeto da contabilidade. E o objetivo? A gente já tinha falado lá no começo, né? O objetivo é gerar aos usuários, sejam eles usuários internos ou usuários externos, informações úteis para a tomada de decisões, permitindo avaliar a situação econômico e financeira. Vocês veem que nessas duas aulas, eu já devo ter falado umas 5 vezes, pelo menos, que o objetivo da contabilidade é prover ou gerar informações úteis para a tomada de decisão, né? Por que eu estou repetindo tanto? Para que vocês não esqueçam. Para que não aconteça de chegar lá na frente e falar, mas por que faz o contador? Ah, não sei, o contador gera tributo, apura imposto de renda. Não é bem assim não, tá, pessoal? Então, eu estou insistindo, batendo nessa tecla mesmo, para que vocês tenham noção. Contabilidade é uma ciência que tem por objetivo gerar informações, tá? O que ela faz para gerar essas informações é parte mecânica, parte técnica da operação. Ah, é fazer lançamento contábil. Beleza, lançamento contábil é uma técnica para que eu possa, na ponta do processo, gerar o produto final, que é a informação. Para isso, eu tenho várias etapas. Mas o produto final, o objetivo final da contabilidade é informação. Ninguém faz a contabilidade para não dar informação para ninguém. Tá certo? Alguém vai ser informado. Quem vai ser informado? Os usuários. Eles demandam essas informações. Tudo bem? Beleza. Então, deixem isso aí anotado. Se vocês estiverem no lugarzinho aí na mesa de vocês, anota na parede, cola um papel, vai dizer, contabilidade tem por objetivo gerar informações úteis. Isso aí é a base para a nossa disciplina, certo? E aí, pessoal, para atender esse objetivo, né, para conseguir gerar essas informações, a contabilidade passa por várias etapas. Entre elas, várias operações, né? Entre elas, a contabilidade identifica, mensura e registra fatos e atos que afetam o patrimônio da entidade. Por afetar o patrimônio da entidade, eu tenho a ideia de aumentar o patrimônio, diminuir o patrimônio ou mudar a sua qualidade. Tá certo? Vamos lá tentar ver de uma outra forma. É aquela parte do qualitativo e quantitativo que a gente está falando. Vocês falaram para mim, aí mais cedo, que o carro é um bem da entidade, certo? Vocês concordam comigo que o dinheiro também é um bem? Dinheiro em caixa? Certo? Então, digamos que... deixa eu ver alguém aqui para deixar o negócio mais pessoal. Vou pegar um nome aqui aleatório. O Otávio. O Otávio tem 50 mil reais na carteira. Certo? Então, ele tem lá nos seus bens um valor de 50 mil reais em dinheiro. Ele resolve pegar esses 50 mil e comprar um carro. O que ele está fazendo? Ele está alterando essa operação. Essa operação está alterando o patrimônio dele. Mas ele não está aumentando ou diminuindo o seu patrimônio. Ele está apenas mudando a qualidade desse patrimônio. Se antes ele tinha 50 mil em dinheiro, agora ele tem 50 mil em veículo. É uma alteração do meu patrimônio, da composição desse patrimônio. Mas o patrimônio continua existindo. É diferente. Vamos pegar outra pessoa. Ó, vamos pegar aqui a Natália, presta algum tipo de
serviço, tá? Ela presta serviço contábil, por exemplo. Chegou no final do mês, ela recebeu de um cliente dela R$ 1.000 pelo serviço contábil que ela prestou no mês. Então, esses R$ 1.000 entraram na entidade, no caso, entraram para a Natália, de uma forma que ela não diminuiu, nem mudou a qualidade do seu patrimônio, e sim teve um aumento. Ao final do mês, entrou R$ 1.000 novos na empresa. Então, ela teve um aumento do seu patrimônio. Entendido? Então, a contabilidade vai fazer esses registros para que a gente possa identificar o que aumentou o patrimônio, o que diminuiu no patrimônio, ou o que alterou a sua qualidade. Tá certo? Tranquilo? Além disso, e até para poder informar, né, a contabilidade produz relatórios que vão demonstrar a situação do patrimônio da entidade. Como que é a composição do patrimônio do Otávio e da Natália? É a demonstração contábil que vai mostrar isso para a gente. É o relatório que mostra isso para a gente. E, por fim, muitas das vezes, o relatório por si só não vai te trazer muita informação. É necessário analisar esse relatório. E nada melhor do que um contador para fazer essa análise. Então, olha, a gente viu pelo menos 3 processos, de uma forma bem simplificada, que a contabilidade faz para chegar no produto final, que é levantar as informações. Tá certo? Então, se alguém falar para você, a contabilidade tem por objetivo registrar atos e fatos. Beleza, ela realmente faz o registro de atos e fatos. Mas não é o objetivo. A contabilidade tem por objetivo gerar demonstração contábil, gerar relatório contábil. Beleza, a contabilidade faz isso. Mas não é o objetivo. A contabilidade analisa os relatórios. Faz isso também. Mas não é o objetivo. Tudo isso são meios, são operações que são feitas para chegar no objetivo, que é produzir informações. Tranquilo? Beleza, gente? Quem cala consente, né? Então, estou entendendo que vocês estão comigo. Tá? Prosseguindo, já que eu falei de situação econômico-financeira, vamos deixar isso bem claro. O que é uma situação econômica e o que é situação financeira. A situação econômica, ela nada mais é do que aquela situação que está relacionada à geração de riqueza, à criação de valor para a entidade. Então, quando eu falo de situação econômica, eu estou falando de lucro, de desempenho econômico. Então, se a empresa teve lucro no exercício, se a pessoa teve lucro na operação, eu posso dizer que ela teve um resultado econômico positivo, ou que ela aumentou a sua situação econômica líquida. Tudo bem? Ela gerou lucro. Beleza? Já a situação financeira, ela não está relacionada ao lucro, mas está relacionado à geração de caixa, à liquidez, à solvência da entidade. Então, esse é um dos conceitos que geralmente as pessoas mais têm dificuldade, porque o lucro não necessariamente está relacionado com caixa. Ter lucro não significa ter dinheiro em caixa. Se uma determinada empresa teve lucro de R$ 100.000 no ano, não significa que ela tem um saldo de caixa, um saldo financeiro de R$ 100.000. Por quê? O lucro é um medidor de riqueza, de aumento ou redução do patrimônio como um todo. A situação financeira olha para o caixa, para a parte financeira, que envolve entrada de recurso. Tá certo? Então, quando eu falo de situação econômica, eu estou falando de geração de riqueza, de lucro. Quando eu falo de situação financeira, eu estou falando de geração de caixa, de entrada de recurso na entidade. Tá certo? E vocês vão ver, não apenas nessa disciplina, mas ao longo das outras disciplinas aí do curso que envolvem essa parte contábil,
que lucro e caixa são medidas totalmente diferentes. Afirmo para vocês que dificilmente uma empresa vai ter lucro e caixa caminhando exatamente iguais. Eles podem até caminhar na mesma posição. Eu posso até ter tido um lucro no exercício e um ganho de caixa no exercício. Isso é perfeitamente normal. Mas eu afirmo para vocês que dificilmente o montante de lucro gerado no ano vai ser igual ao montante de caixa gerado no ano. Tranquilo? Um exemplo da situação econômica e financeira. E o Luiz Flávio perguntou por quê. Bom que eu acho que eu consigo dar um exemplo que consegue matar as duas situações. Vamos lá. Matheus, você tem uma loja, tá? Uma loja de material de informática. Você fez uma venda para o Lúcio Flávio de 2 computadores a prazo. E você deu um prazo de 60 dias para ele pagar. Você viu e falou, pô, o cara tá sempre aqui comprando, eu vou dar esse prazo para ele de 60 dias. No momento que você fez a venda, Matheus, aquilo ali, vamos botar que você vende, que os 2 computadores totalizaram 5 mil reais. Esses 5 mil reais já é receita para você. Mas ainda não é caixa. Você recebeu? Não, você só vai receber daqui a 2 meses. Mas naquele momento já é receita. Tá certo? E aí você diminui o custo da operação, o valor que você pagou, por exemplo, no computador, só para simplificar, você teve um lucro na operação de R$ 1.000. Mas e o caixa? Não, o caixa é só daqui a 2 meses. Então, o caixa é só no final de janeiro. Ou seja, em 2020, você teve R$ 1.000 de lucro e 0 aumento de caixa nessa operação. Entendido? Então, você tem um descasamento. Por quê? A receita você considera no momento em que a operação é realizada, independentemente de eu ter tido entrada ou saída de recurso. Tá certo? Chegou em janeiro. Isso, Flávio, exatamente. A gente vai caminhar, chegar nesse ponto. Mas é essa a diferença. Pelo regime de competência, eu tive uma receita em novembro, no dia 20 de novembro. Mas isso não impacta no meu caixa. Impacta apenas na criação de riqueza para a entidade. Tá certo? Então, minha entidade criou R$ 1.000, no caso a loja do Matheus, criou R$ 1.000 de riqueza. Porque ela vendeu por 5 mil algo que valia 4 mil. De uma forma bem simples, bem simplificada. Então, ele teve R$ 1.000 de criação de valor. Mas o caixa não foi R$ 1.000. Ainda que fosse no mesmo período, se fosse uma venda à vista, você teria gerado um resultado econômico de R$ 1.000, porque você vendeu por 5, algo que valia 4. Só que sua entrada de caixa vai ser R$ 5.000, porque você comprou aquele computador de estoque há 3, 4, 5 meses atrás. Então, a entrada de caixa que está tendo no momento que o Lúcio te pagar, que o Lúcio fizer o pagamento, é R$ 5.000. Então, gera R$ 5.000 de caixa. Mas, economicamente, gerou 1.000, porque foi a diferença entre receita e as despesas que envolveram aquele negócio. Beleza? Ficou claro para vocês, pessoal? Tá muito confuso ainda? Os outros alunos que estão mais quietinhos, vocês conseguiram identificar a diferença? Nesse primeiro momento, a gente vai falar muito mais sobre isso ao longo do nosso conteúdo aqui, mas tá tranquilo, né? Então, vocês podem ver que mesmo uma operação que for à vista, o lucro e o caixa são diferentes. Nesse caso, vamos considerar que foi recebido, a compra foi feita à vista, tá? A venda foi feita à vista. Você fez uma venda no valor de 5 mil. Então, à vista, né? Então, você gerou 5 mil de caixa. Só que o resultado econômico não vai ser 5 mil, porque eu tenho as despesas do meu negócio, né? Eu tenho que pagar o custo que eu... Pagar assim, né? Considerar o custo daquela mercadoria que eu estou vendendo. Tem que considerar outras despesas, né? Aluguel, a despesa com água, despesa com salário de funcionário, etc. E no final das contas eu tive um resultado nessa operação de R$ 1.000. Então meu resultado econômico, minha situação econômica foi afetada em R$ 1.000
e meu caixa, minha situação financeira, foi afetada em 5 mil. Então, há um descasamento dessas duas naturezas, dessas duas grandezas, tá certo? Quando a empresa faz compra de um produto, o caixa não abate esse valor? Sim. Comprei os computadores, vamos voltar 6 meses no tempo. O Matheus comprou os computadores, pagou 4 mil reais nesses computadores. Naquele momento, ele teve um desembolso de caixa de 4 mil reais, mas não teve impacto na situação econômica. Por quê? Ele não gerou riqueza, nem deixou de gerar riqueza, nem diminuiu a riqueza. Ele só fez uma mudança na qualidade do patrimônio. Ele tinha 4 mil reais em caixa, trocou aqueles 4 mil reais por 2 computadores. Isso não diminui meu patrimônio, só muda a sua qualidade. Quando que esse patrimônio vai diminuir? Quando, por exemplo, eu tiver uma perda desses computadores. Ah, foi furtado. Pô, aí não tem jeito. Roubaram os computadores, aí eu vou ter um prejuízo desses 4 mil reais em computadores. Entendeu? Então, o fato dele comprar não faz com que diminua a situação econômica. A financeira, sim, porque saiu dinheiro do caixa. Mas eu fiz uma mudança na qualidade do meu patrimônio. Tirou do caixa, passou para o computador. Na hora que eu fizer a venda, aí eu estou tirando do computador, né, digamos assim, e passando para terceiros. Aí esse patrimônio saiu da empresa, mas em contrapartida eu recebi dinheiro para isso. A diferença desses valores é o ganho que eu tive na operação, de uma forma bem simplificada. Tá certo? Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Tá beleza? Eu espero um pouquinho, às vezes eu pergunto e espero uns minutos, porque eu sei que o pessoal que não está muito à vontade ou não tem microfone para falar, é mais fácil digitar e a digitação demora um pouquinho, né? Então, eu estou dando essa margem, tá certo? Vocês podem ficar tranquilo, quem ainda ficou meio na dúvida desse negócio de econômico, financeiro, estou viajando, vocês podem ficar tranquilo que a gente vai ter diversos exemplos, tá? Mas, nesse momento, o que é importante a gente saber? Que situação econômica, resultado econômico, está relacionado à geração de valor, criação de valor, riqueza pela entidade, o famoso lucro, e que a situação financeira está relacionada à geração de caixa. E que, normalmente, essas duas grandezas são diferentes. Tá certo? Só é considerado mudança de tipo de patrimônio quando esse dará algum tipo de retorno? Não necessariamente, tá? Porque a palavra retorno, Matheus, ela tem vários aspectos. Né? Eu imaginei que você perguntou retorno no sentido de retorno financeiro, né? Ou seja, que eu vou poder vender depois. Mas nem sempre. Por exemplo, digamos que eu tenho um escritório de contabilidade, tá? E eu vou precisar comprar materiais de escritório, papel, tinta da impressora, sei lá, caneta. E todos esses materiais me custaram R$ 1.000. Então, num primeiro momento, o que eu fiz? Eu tirei dinheiro do meu caixa e esse dinheiro foi para o meu estoque de materiais de consumo. Aquilo vai me gerar um retorno financeiro? Não, eu não vou vender aquele estoque. Eu vou utilizar aquele estoque. Ele vai ser consumido. Então, eu fiz uma alteração patrimonial que, num primeiro momento, não me dá nenhum tipo de retorno. Ele vai ser utilizado na, na operação da minha empresa. Ou ainda, novamente, eu tenho um escritório de contabilidade, só que eu estou trabalhando, meu escritório está montado e o imóvel é alugado. Eu vi, estava com dinheiro sobrando, tinha um dinheiro lá guardado, e vi uma oportunidade de comprar um cômodo comercial para instalar no meu escritório. Então, vai tirar dinheiro do meu caixa e passar dinheiro, como se fosse assim, tirei dinheiro do caixa, mas investi num imóvel. Vai me gerar retorno? Não, eu não tenho perspectiva de vender esse imóvel, mas eu vou utilizar ele no meu processo produtivo, na prestação do meu serviço. Então, não gerou retorno, mas foi uma mudança no tipo de patrimônio. Concorda comigo? Então, assim, você tem várias facetas, tá? Então, a gente tem que tentar sempre analisar
o momento, o que aconteceu, o que eu estou fazendo. Eu estou mudando a qualidade do patrimônio. O que vai acontecer depois? Pode ser só utilização, pode ser que eu tenha interesse em vender, né? A palavra retorno, ela tem outras faces, né? Não necessariamente um retorno imediato, um retorno pela venda, mas sim um retorno, por exemplo, pela utilização. Tá certo? Tranquilo, gente? Entendido aí? Beleza, né? Vamos continuando. Né? Hoje, sabe, vocês estão vendo que hoje já tem mais coisas aí para vocês irem tomando nota, para vocês prestando atenção. Bom, já que a gente está falando de informação contábil, vamos primeiro passar pela finalidade. Para que eu gero informações? Eu tenho basicamente três finalidades diferentes. Eu gero informação para planejamento, eu gero informação para controle e gero informação, o que a gente vem falando aí ao longo dos últimos 2 aulas, para auxiliar no processo decisório. Quando a informação contábil é utilizada no planejamento? Quando eu utilizo a informação no processo de decidir que curso de ação deverá ser tomada para o futuro da entidade. Então, eu quero determinar, por exemplo, se compensa eu abrir uma nova filial. Vamos fazer um planejamento aqui. Será que vale a pena ou não vale a pena? Então, as informações contábeis vão munir os gestores de informações para ver se compensa ou não, né, essa mudança no planejamento. No controle, basicamente, para a gente poder verificar se a empresa está agindo da forma como os planos, como o planejamento foi traçado. Então, da forma como está escrito aí para a gente, é o processo pelo qual a alta administração se certifica, na medida do possível, de que a organização está agindo em conformidade com os planos e políticas traçados pelos donos de capital e pela própria alta administração. Então, são as informações que vão possibilitar que eu verifique se aquilo que foi proposto está sendo realizado. Se a gente fosse pegar, por exemplo, para a área pública, se aquele recurso que foi arrecadado pela sociedade está sendo bem empregado. Na área empresarial, se a aplicação à gestão do patrimônio da entidade está de acordo com os anseios, né, as vontades dos investidores, e assim sucessivamente. E o último, mas não menos importante, o auxílio no processo decisório. É o conjunto de ações que faz com que se consiga a obtenção dos objetivos definidos, né, desejados, definidos pelo planejamento. Então, aqui, digamos que é a ponta do processo. Chegou as informações, a gente deu ao nosso usuário, nesse caso aqui, o administrador da empresa, né, o gestor da empresa, informações para que ele possa definir. Não, vou seguir aquele caminho. Não, vou manter o que eu estou. Não, vou fazer tal investimento. Vou parar a operação daquela determinada atividade, daquela determinada ramo da minha empresa, por exemplo. Então, a informação atende essas três finalidades. Tranquilo, gente? Então, agora eu quero uma interação um pouquinho maior de vocês, tá? Pelo que a gente já conversou aqui, já foi passando ao longo aí essas 2, 3 horinhas de aula somando ontem e hoje. Quem seriam esses tais usuários das informações contábeis, né, que a gente tanto vem falando ao longo desses 2 dias? Quem pode citar aí alguns exemplos de usuários, de pessoas que podem fazer uso das informações contábeis? Ó, investidores, certo? É um tipo de usuário da informação contábil. Quem mais? Administradores, perfeito. Né? E olha que interessante, foram citados 2 até agora. Os investidores são o que a gente chama de usuário externo, está fora da empresa. Os administradores, usuários internos, estão dentro
em empresa. O Leonardo falou, analistas. A gente pode... O analista, você pode ser, esse analista pode ser um investidor ou trabalhar numa empresa que faz análises, né? A gente pode considerar que sim, são usuários. O Nathan falou, todos? Não. Se a gente for tentar fazer bem uma vista bem grossa, né? Todo mundo pode ser usuário da informação contábil. Não necessariamente todos são, mas todo mundo pode vir a ser, por algum motivo específico, né? Maria José, empresários. É legal, Maria José, que essa visão do empresário, a gente pode ter os dois lados. A gente pode ser tanto o dono da empresa, né, o administrador, como o Armando, né, foi o Armando que falou, como um concorrente. Poxa, você acha mesmo que a Renner não olha as informações contábeis divulgadas da Magazine Luiza? Você acha que a Magazine Luiza não olha da Via Varejo, da B2W, que são os concorrentes diretos no mercado? Claro que olha, gente. Existe... A empresa não é um corpo fechado, a empresa está aberta, todo mundo, ainda mais a empresa grande, todo mundo tem acesso às principais informações que são divulgadas. Então, com certeza, os empresários vão olhar. Tanto os empresários, os donos da empresa, como os concorrentes, e até o empresário que está pensando, sei lá, em fazer a compra, a aquisição daquela empresa. Ele vai olhar as informações contábeis daquela empresa. O Matheus disse prefeitura. Perfeito, prefeitura também. A gente pode até expandir esse conceito de prefeitura para governos em geral, né? O governo recebe recursos da empresa. Além disso, não olhando só desse ponto de que o governo está arrancando dinheiro da empresa, mas o governo precisa de empresas bem organizadas para geração de emprego, para geração de riqueza para a sociedade. Então, a prefeitura, os governos, de uma forma geral, também estão interessados. Maria Eduarda falou, fornecedores. Também. Você acha que o cara vai vender a prazo para uma empresa que não vai dar opção, né, de recebimento desse recurso? Será que essa empresa, eu posso vender para ela a prazo e vou receber aquele valor investido? Eu preciso saber o andamento daquela empresa. Senão, eu estou vendendo a prazo para uma empresa que vai me dar calote. Então, fornecedor também é usuário, gente. É isso mesmo. Vocês falaram praticamente todos. Vamos ver se ficou faltando algum? Administradores ou diretores, investidores, credores e fornecedores. Né? O fornecedor tem uma característica de fornecer os insumos, os produtos que vão ser utilizados na operação da empresa. Os credores a gente entende mais como as instituições financeiras, né? Ou aquelas pessoas físicas ou jurídicas que investem dinheiro na empresa, né? Que emprestam dinheiro para a empresa. Vocês falaram de concorrentes, vocês falaram de entidades governamentais, ficou faltando aí, então, os clientes, né? Hoje em dia, então, está muito comum, né? Tem muita gente que, por exemplo, quer olhar um relatório de sustentabilidade da empresa, saber se aquela empresa é sustentável ou não, antes de fazer uma compra. Se a gente for pensar de negociação entre empresa e empresa, a empresa que é cliente vai querer saber como é que está funcionando as informações daquela empresa, né, que está sendo a fornecedora. Os sindicatos e empregados, né? Por exemplo, eu não sei se vocês aí, algum de vocês trabalha, mas se Deus quiser futuramente vão trabalhar em empresas grandes que trabalham com PLR, participação nos lucros e resultados. Então, o funcionário que recebe PLR está sempre de olho no resultado da empresa. Se a empresa tem um resultado, uma geração de valor, né, um lucro na operação, provavelmente ela vai distribuir PLR. Ou mesmo a pessoa que está trabalhando numa empresa e quer saber se aquela empresa está bem ou mal das pernas. Às vezes ela olha lá as informações contábeis e fala, caraca, essa empresa vai fechar, cara. Não tem jeito não, tá quebrada, vou procurar outro lugar para trabalhar. Então, assim, são vários usuários com vários tipos de informação diferentes que aqueles usuários procuram. E olha que interessante, as demonstrações contábeis, elas são padronizadas, esses relatórios, eles são padronizados. Então, dentro dos relatórios contábeis, você tem toda essa gama de informações. No caso, ainda são dados, né? A gente precisa trabalhar esses dados para gerar informação. Então, o mesmo relatório que
um analista vai olhar, a prefeitura pode fazer uso, o fornecedor, o empregado, com objetivos diferentes, mas é o mesmo relatório, tá? E aí cada um vai analisar, vai olhar para aquilo que é mais importante para si. Entendeu? O que é importante dizer é que a contabilidade não faz relatórios específicos. Ah, vou fazer um demonstrativo aqui para os meus fornecedores. Ah, mas para o meu empregado eu vou fazer outro. Não, é sempre o mesmo. Tá? O único que tem relatórios aí diferenciados que a gente pode colocar são os administradores, porque eles vão ter acesso, né, os gestores, eles vão ter acesso a outros relatórios da contabilidade que não são publicados, que não tem obrigatoriedade de publicar. São relatórios mais específicos, mais de funcionamento, às vezes de informações que são sigilosas, né, para o andamento da empresa, coisa que, por exemplo, não pode cair na mão do concorrente. E aí o concorrente rouba a ideia, enfim. Então, a gente tem essa dinâmica de ser os mesmos relatórios para usuários diferentes terem acesso a informações diferentes. Uma coisa sensacional, gente. É magnífico. Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Perfeito. Vocês estão participativos, estou gostando. É assim mesmo, gente. Vamos continuar. Campo de atuação. Bom, a contabilidade geral é o que a gente chama de contabilidade financeira, né? Então, de uma forma geral, todas as empresas, todas as pessoas utilizam contabilidade financeira. Só que cada ramo de atividade vai ter sua particularidade. Então, quando eu falo de uma empresa comercial, eu tenho a contabilidade comercial. Se a empresa é industrial, eu tenho a contabilidade industrial. Essas duas primeiras aqui são as que a gente vai ver com mais frequência aí, principalmente no BIS. BIS a gente trabalha muito com essas duas. Uma entidade pública, ela tem a contabilidade pública, que é diferente. E aí quem for para o específico de administração pública ou de ciências contábeis, vai ter uma disciplina para trabalhar contabilidade pública, que sou eu que estou dando esse semestre, né? Já tem alguns semestres aí para trás. Contabilidade bancária. As instituições financeiras têm um modelo próprio de contabilidade. Tem a base da contabilidade financeira, mas varia aí, alguns pontos são diferentes da contabilidade geral, da contabilidade financeira. A gente está falando de um hospital, contabilidade hospitalar. A agropecuária, né, o agronegócio de uma forma geral, tem uma contabilidade específica para o agronegócio, contabilidade agropecuária. Se for uma empresa, uma seguradora, tem uma contabilidade específica para seguro, que é contabilidade de seguros. E aí quem for ou para ciências contábeis ou para ciências atuariais, vai ter uma disciplina para falar de contabilidade de seguros. Então, assim, a contabilidade, ela tem uma base, mas ela é adaptável para o tipo de negócio que a gente está trabalhando. Tá certo? O objetivo, o objeto não muda, mas a forma, né, as obrigações, o que deve ser feito tem alterações. Matheus pergunta aí se as Big Four são que tipo de contabilidade. As Big Four são empresas de auditoria contábil. Ou seja, elas auditam, elas verificam se as informações contábeis que estão sendo publicadas, se são reais, se são verdadeiras ou não. Então, elas não são necessariamente uma empresa de contabilidade, mas elas são empresas de auditoria. Tá? Elas fazem, hoje em dia tem auditoria de tudo, né? Tem auditoria contábil, tem auditoria fiscal, que é o tax, tem auditoria até de TI, hoje em dia tem auditoria de TI. Então, assim, essas Big Four, elas trabalham dentro dessas empresas, né? Prestam serviço para grandes empresas para fazer auditoria. Por quê? Hoje em dia, uma empresa de capital aberto, ela precisa ter uma auditoria independente que afirme, olha, as informações que estão aqui prestadas são reais, são verdadeiras. Ó, essas informações aqui estão ok, mas existem algumas ressalvas nessas informações. Para vocês terem uma noção, pessoal, até clube de futebol, até entidade esportiva, tem que ser auditada, certo? Hoje em dia, acho que só o Flamengo é auditado por uma Big Four, né? Geralmente, quem audita clube de futebol são
são empresas menores de auditoria, mas a auditoria hoje é um ramo importantíssimo, necessário, principalmente para quem lida com essas informações. Porque eu quero saber se essas informações são reais. E aí, quem for ou para contabilidade ou para economia, vai ter uma disciplina falando sobre auditoria. Vocês veem que contabilidade tem todas as disciplinas está falando da contabilidade. Mas todos os cursos específicos têm pelo menos alguma perninha no específico da contabilidade. Por isso que eu digo, gente, é importante. Mesmo que você não vá continuar no curso de Ciências Contábeis, você quer fazer economia, você quer fazer administração pública, você quer fazer atuária, beleza, opção sua. Mas você vai precisar ter essa base contábil bem estruturada para quando chegar lá no específico, você poder ter esse subsídio, essa informação, né? E até para o mercado de trabalho, quando você for trabalhar, você pode eventualmente se deparar com alguma situação, né, de você ter que trabalhar em alguma área contábil, mesmo que você não seja contador, tá certo? Alguma área que tem relação, né, com trabalhar com contabilidade, mas trabalhar em uma área que tenha relação com contabilidade. Tranquilo? Já que você falou, Matheus, das Big Four, né, de outro campo de atuação da contabilidade, eu trago aqui para você algumas das áreas, né, onde que o profissional de contabilidade pode trabalhar. Bom, o primeiro a gente já sabe, né, que é o contador, o prestador de serviço ou contratado pela empresa. Mas o contador pode ser assistente ou analista, e aí a gente pode ter várias áreas, pode ser assistente contábil, assistente fiscal, assistente de custo, mesma coisa para analista. A gente tem a auditoria, que foi isso que eu acabei de explicar para vocês agora. A gente tem a área de controladoria, que ela controla toda a parte administrativa da empresa, engloba contabilidade, tributo, gestão de pessoas, custos. É bem geralzona e é uma área muito importante. Todas as empresas têm um setor de controladoria, tá certo? E muitas empresas contratam pessoas para esse setor de controladoria. Pode trabalhar com consultoria, com contabilidade atuarial, com ensino, pesquisa, contabilidade fiscal e tributária, gestão empresarial, gestão pública, contabilidade pública. Você pode ser um analista, né? Analista de mercado, analista de investimento. Você pode trabalhar com valuation, né? Com avaliação de empresas, que determinar qual que é o valor daquela empresa. Não é uma tarefa simples. Como é que você pode dar valor hoje, já que eu falei da Magazine Luiza, qual que é o valor da Magazine Luiza? Muitas vezes o valor da empresa não é expressado exclusivamente pelo valor da ação multiplicado pelo número de ações que ela possui. O valor é muito maior. Você tem muitas outros capitais dentro da empresa, né? Coca-Cola, por exemplo. Será que a Coca-Cola vale o preço da ação vezes o número de ações? Mas tem uma marca forte por trás que a prestação muitas vezes não consegue avaliar, né? Você tem um potencial de benefício econômico futuro que às vezes a prestação não consegue avaliar, mensurar. Então, tem um profissional específico para fazer essa avaliação. E o contador é o cara para mexer com isso, certo? Então, é uma infinidade de áreas, tá? Nem citei todas, mas aqui estão as principais, tá? E aí, eu não botei departamento pessoal, por exemplo, né? A parte de folha de pagamento, de gestão de pessoal, mas existem outras áreas além dessas aqui. Certinho? Beleza? Prosseguindo, tá? Hoje a aula está bem densa, várias informações. Bom, quem utiliza da contabilidade? A contabilidade, ela vai ser aplicada tanto para a pessoa jurídica quanto para a pessoa física. E eu acredito que a maioria, se não todos vocês, sabem o que é uma pessoa jurídica e o que é uma pessoa física. Mas vamos deixar isso no nosso material, vamos passar aqui rapidinho. Começando pela pessoa física. A pessoa física é todo e qualquer ser humano, todo e qualquer indivíduo. Todos nós aqui somos pessoas físicas. A pessoa física, só para ficar mais claro, é aquela que tem o CPF, né?
cadastro de pessoa física. Beleza? Algo, mas a contabilidade de pessoa física existe? Claro. Não precisa nem ser milionário para fazer contabilidade, não. Da sua própria contabilidade. Eu disse isso ontem. O próprio imposto de renda é uma forma de você prestar informações, no caso, para o governo. É uma contabilidade que você está fazendo dos seus bens e direitos. Mentira, acho que eu nem falei isso para vocês, não. Foi com outra turma que eu dei aula. Tá? Quando você faz uma declaração de imposto de renda pessoa física, você informa o quanto você teve de rendimento no ano, você informa o quanto você teve de despesa no ano, o quanto você possui de bens, você informa o quanto você tem de obrigações, de dívidas a pagar, você pode informar o quanto você tem de dinheiro a receber, quanto que você tem de dependentes e quanto esses dependentes tiveram de entrada e saída de recursos. Então, você faz a sua contabilidade no sistema do imposto de renda. Tá certo? Inclusive, deixa eu fazer um merchan rapidinho. Aqui na Unifal, a gente tem um projeto de extensão da área de contábeis, né? Que é o NAP, Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal. Inclusive, sou eu o coordenador. Tá? Então, entre outras coisas, a gente presta serviço, auxilia as pessoas físicas a fazerem seu imposto de renda. A gente presta serviço, né, ajuda, tira dúvidas dos pequenos empresários, dos MEIs. Né? É um projeto bem bacana. Se vocês quiserem conhecer mais, né, não vou perder a oportunidade, só procurar nas redes sociais aí, NAF, Unifal, tanto no Facebook quanto no Instagram, tá? Pois siga a gente lá para dar essa moral para a gente, tá? Mas, enfim, quando a gente faz o imposto de renda, a gente está fazendo uma contabilidade da pessoa física. Tudo bem? E, novamente, você não precisa ser milionário para fazer imposto de renda. Hoje em dia, se você está ganhando aí pouco mais de 2 salários, você já está precisando declarar imposto de renda. Certo? Se você opera em bolsa de valores, você vai ter que fazer imposto de renda. Beleza? E a pessoa jurídica é a entidade que possui personalidade jurídica própria, distinta dos indivíduos que as compõem, podendo ou não ter fins lucrativos. É o que a gente chama de PJ. É aquela pessoa que tem o CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Certo? E essa pessoa jurídica, esse CNPJ, ele pode ser das mais variadas formas. Eu posso falar do MEI, o MEI é uma pessoa jurídica. A Eireli, que é a empresária individual de responsabilidade limitada, é uma pessoa jurídica. As empresas de responsabilidade limitada, que é a LTDA, que é uma sociedade, também é pessoa jurídica. Sociedade anônimas, as SAs, são pessoas jurídicas. Até aqui acho que todo mundo já imaginava. Agora, ONG é pessoa jurídica, associação é pessoa jurídica, todo e qualquer tipo de sociedade é uma pessoa jurídica, fundações, organizações religiosas, partidos políticos. Então, sim, pessoal, até a igreja que você frequenta, independente da religião que a gente está falando, ela tem uma inscrição no CNPJ. Ela é uma pessoa jurídica. Ela tem fins lucrativos? Não, mas ela é uma pessoa jurídica. Aquela associação que você ajuda todo mês, se não ajuda, deveria ajudar. Ela é uma pessoa jurídica. A professora, ela vive de doação. Eu sei, mas é pessoa jurídica. Tá? Aquele clube de futebol que você assiste no fim de semana, torce que nem um doido lá pela vitória, é uma pessoa jurídica. Aquele partido político que você votou há 5 dias atrás, também é uma pessoa jurídica. Tá certo? Inclusive, todos os candidatos a cargos eletivos, vereador, prefeito, deputado, abrem um CNPJ para si. Justamente para receber, né, para movimentar o dinheiro da campanha e depois ser auditado lá na frente. Então, pessoal, tudo isso que a gente acabou de mencionar aqui, de dar exemplos, são pessoas jurídicas. Algo, mas eu estou pensando em abrir um MEI, tá? E aí eu vou abrir um MEI, só eu que vou trabalhar mesmo. Eu vou ser pessoa jurídica? Sim. No caso, você vai ter sua pessoa física, você, e a pessoa jurídica, que é aquela empresa que você abriu, mesmo que seja um MEI. Tá certo?
Então, uma mesma pessoa pode ser pessoa física e participar de uma pessoa jurídica, não tem problema. Até porque a pessoa jurídica é uma ou mais pessoas que se juntam para tocar algum tipo de negócio, seja ele com ou sem fins lucrativos. Tranquilo, gente? Belezinha, né? Já que eu estou falando de pessoa física, pessoa jurídica, a gente já pode passar adiante e trabalhar os princípios contábeis. E por que isso tem relação com pessoa física e pessoa jurídica? Porque o primeiro princípio contábil fala especificamente dessa questão de pessoa física e pessoa jurídica. Antes da gente passar, vocês já estão lendo aí provavelmente, mas é importante dizer que esses princípios contábeis, eles eram legais, obrigatórios, até 2011. Né? Eles eram postulados, princípios contábeis, coisas que a contabilidade deve seguir no seu trabalho, no curso natural das suas atividades. Depois que teve o processo de convergência às normas internacionais, essa ideia de princípios, de postulados contábeis caiu em desuso. Contudo, esses três que eu trouxe para vocês, ainda que não sejam mais chamados de princípios contábeis, eles são subjetivamente ainda úteis, ainda utilizáveis. Tá? O primeiro dele é o que a contabilidade tem que seguir. Tá? O primeiro é o princípio da entidade. A gente acabou de ver que a pessoa jurídica é formada por uma ou mais pessoas físicas, certo? O princípio da entidade diz para a gente que o patrimônio de uma entidade, de uma pessoa jurídica, não deve ser confundido com o patrimônio dos seus sócios ou proprietários. E isso, pessoal, vamos ser sinceros, né? Isso quase ninguém respeita. Principalmente as pequenas empresas, tá? Eu acredito que vocês, ou algum de vocês, deve ter um colega, um familiar que tem uma empresa. Ou até vocês já trabalharam em algum pequeno negócio e vocês já viram isso. O cara, o empresário, a pessoa que está lidando ali, né? Vai pagar uma conta de casa, a luz lá da casa dele, abre a caixa registradora da empresa, tira R$ 100 e, pum, paga a conta de luz. Não pode. Isso fere o princípio da entidade. O patrimônio da empresa não é patrimônio do sócio. São coisas diferentes. Da mesma forma que eu não posso pagar com dinheiro do bolso meu despesas da minha empresa, eu não posso pegar dinheiro da minha empresa para pagar despesas pessoais. E isso, gente, eu vou falar para vocês, tá? Fica só entre a gente e quem assistir a gravação. Até empresas contábeis, escritórios contábeis, não seguem esse princípio. Eu já trabalhei, já vi, conheço pessoas que trabalham em escritório, que cansei de ver o pessoal tirar dinheiro ali. Ah, o cliente pagou. Ah, tô pegando dinheiro aqui para pagar a conta de água aqui, de internet lá de casa, que já está quase atrasado. Não pode, tá, pessoal? Aí vocês podem se perguntar, mas Hugo, então por que eu vou ter uma empresa se eu não posso pegar dinheiro dessa empresa? Bom, vamos por partes. Quando você tem uma empresa e você trabalha nessa empresa, você pode sim se pagar, digamos assim, né? Ter o seu salário, que é o que a gente chama de prolabore. Esse prolabore é um valor que você tira mensal, um salário, 2, 10, não interessa. Esse sim é como se fosse o pagamento da sua empresa para você. Isso é legal. O que eu não posso fazer é, por exemplo, que é uma prática comum, tirar um salário mínimo de prolabore para não pagar imposto de renda, para não esconder meu patrimônio. E para as outras despesas, eu fico pegando dinheiro da empresa. Isso não pode. Da mesma forma, gente, que quando acontece de uma empresa pedir falência, num primeiro momento, o patrimônio do dono da empresa não pode ser utilizado para o pagamento das dívidas da empresa, porque são pessoas distintas. É claro que numa causa judicial, o juiz pode determinar que haja a quebra do patrimônio da pessoa física. E aí, sim, utilizar o recurso da pessoa física para fazer o pagamento das dívidas da empresa.
Mas isso é só com ordem judicial. Via de regra, os patrimônios são diferentes. E a contabilidade preza por isso. Então, se vocês futuramente forem trabalhar no ramo de contabilidade, ou forem empreender, criar um negócio, lembrem sempre disso. O dinheiro da empresa é da empresa. O dinheiro seu é seu. Não confundam as pessoas. Mantenham separado. E isso é um dos principais segredos para o sucesso. Geralmente, as pessoas que não têm essa divisão bem formulada acabam metendo os pés pelas mãos, acabam se enrolando, porque vai ficar tirando dinheiro da empresa, na hora que vem alguma despesa inesperada da empresa, ela não tem caixa para aquilo. Tá certo? Então, o princípio da entidade cria essa barreira. A empresa é uma entidade, é uma pessoa jurídica, uma entidade própria, e a pessoa, o sócio, o dono da empresa, é uma outra entidade. Tranquilo, gente? Vocês estão comigo aí? Beleza, né? Próximo princípio é o princípio da continuidade. Supõe-se que aquela entidade que eu presto serviço contábil, que eu estou trabalhando na contabilidade, continuará em operação no futuro. Ou seja, a entidade não tem prazo de validade. Eu não posso começar a fazer a contabilidade de uma empresa e falar assim, estou fazendo aqui, mas a empresa vai fechar ano que vem. Então, deixa eu fazer aqui um esquema que ela já vai fechar. Não. Não existe. A empresa, ela não nasce com uma data de validade. É claro que existem algum tipo de associação, de sociedade, que ela tem início e fim determinado, mas são exceções. Via de regra, toda empresa nascente, ela nasce para viver por tempo indeterminado. E a contabilidade tem que levar isso em consideração. Tempo de funcionamento daquela empresa é indeterminado. Ela pode durar 100 mil anos, pode durar 5 dias. É indeterminado. E a gente tem que trabalhar considerando que essa empresa vai ser longeva, né? Que ela vai viver muito tempo. Tudo bem? Então, a contabilidade preza por isso. Por isso que a gente faz os demonstrativos contábeis todo ano, né? Às vezes trimestralmente, sempre prezando pela continuidade do negócio. Beleza? E o último dos princípios contábeis mais importantes, a gente acabou até de, um pouquinho lá atrás, falaram sobre ele, que é o princípio da competência. O princípio da competência diz que os efeitos das transações e outros eventos sejam incorridos nos períodos a que se referem, independentemente da realização financeira. O que significa isso? O aumento ou redução do meu patrimônio, que a gente chama de receita e despesa, né? Eles vão ser reconhecidos no momento em que eles ocorrem, ainda que não haja movimentação no meu caixa. Nossa, eu confundi tudo agora. Como assim? O que é isso? Vamos voltar àquele exemplo. Vou pegar outra pessoa aqui para citar de exemplo, para todo mundo participar. A Milena. A Milena, ela vendeu a prazo de 30 dias. Tá? Vamos botar prazo de 45 dias, que é bom que vira o ano, né? Ela vendeu hoje para Maria Eduarda algum item, vamos botar vender um carro para ela, com um pagamento acordado para daqui a 45 dias. Tá? Então, a venda foi hoje e o pagamento vai ser daqui a 45 dias. Tá certo? Então, hoje ocorreu a minha receita que eu tive com a venda daquele veículo, no caso que a Milena teve com a venda do veículo. Então, a operação aconteceu em novembro, é receita para novembro. Ela tem que ser reconhecida em novembro, certo? Ah, professor, mas o pagamento vai ser só em janeiro. Beleza. Lá é a movimentação financeira. A gente vai reconhecer o resultado ainda que não haja essa realização financeira, ainda que essa realização financeira ocorra no futuro. É o que a gente chama de que os eventos contábeis são registrados no seu fato gerador.
O fato gerador da venda do veículo é a emissão da nota fiscal, é a transferência de propriedade, e não o recebimento da venda. Então, a partir do momento que eu faço a emissão da nota fiscal, que eu faço a transferência do meu veículo, a operação da venda ocorreu. Então, ela já teve uma mudança no seu patrimônio. O caixa vai ser afetado daqui a 45 dias, mas eu registro essa operação hoje, que foi hoje que ela aconteceu. Tranquilo, gente? Isso é o que a gente chama de regime de competência, ou princípio da competência. Tranquilo, gente? Alguma dúvida até aqui? Vocês não estão dormindo não, né? Vocês acordaram cedo para a aula, tá todo mundo aí acordado, né? Beleza. A Milena tá feliz, vendeu o carro dela aí, ó. Tá tranquilo. Vamos continuando, a gente tá acabando, tá? Não vou estender muito mais, não. Vamos lá. Para a gente finalizar, pessoal, é importante a gente entender, a gente perceber que a contabilidade, ela não é uma coisa que surgiu hoje, não, tá? A contabilidade vem desde lá dos primórdios, desde a época lá das cavernas, em que o cara ia lá e marcava quantos cabritos que ele tinha, quantas vaquinhas que ele tinha, né? Desde os neandertais que escreviam em pedras, já existia a contabilidade, tá certo? Então, assim, não existe uma data específica para se expressar o surgimento dessa contabilidade. Mas é óbvio que ela evoluiu ao longo do tempo. Imagina se a gente fosse fazer contabilidade hoje, como se nossos antepassados faziam. Veículo, vamos registrar aqui. Eu tenho 1, 2, 3 veículos. Mas não tem nem valor desses veículos, estou só registrando a quantidade. A caixa, puxa, como é que eu vou registrar a caixa? Na época não tinha dinheiro, hoje tem. E aí, como é que eu faço? Então, gente, a contabilidade passou por um processo enorme de evolução e vem evoluindo sempre. Principalmente agora, na era da informação, globalização, essas informações estão vindo cada vez mais rápidas. A necessidade de produzir informações são cada vez maiores. A necessidade de você ter uma contabilidade padronizada está cada vez maior. E nessa evolução que a gente tem ao longo do tempo, a contabilidade também evoluiu. Então, desde aí os começos dos anos 2000, a gente tem um padrão internacional adotado no mundo inteiro, que é produzido pelo IASB, International Accounting Standard Board, tá? Que é um órgão internacional que produz, que gerencia, digamos assim, a contabilidade no mundo inteiro, tá? Para aqueles países, obviamente, que adotam a contabilidade internacional, digamos assim. E ela faz essa gestão, né, essa criação de normas, etc., através das IFRS, que é International Financial Reporting Standards. Então, é através das IFRS que são formuladas todas as regrinhas da contabilidade que devem ser seguidas. Tá? Não necessariamente todos os países aderiram a essa internacionalização. Estados Unidos, por exemplo, tem um padrão próprio de contabilidade, uma contabilidade muito mais focada no investidor, no mercado de ações. O Brasil, sim, o Brasil, a gente adotou essa contabilidade internacional, vamos dizer assim. O objetivo dessa padronização seria desenvolver um conjunto único de padrões e relatórios financeiros de alta qualidade que fossem compreensíveis, exigíveis e globalmente aceitos, com base em princípios contábeis claramente articulados. Então, com essa contabilidade padronizada no mundo, ainda que alguns países não sigam, você gera uma confiabilidade nas informações e facilita que a gente tenha participações de investidores estrangeiros nas empresas nacionais, por exemplo, porque você vai ter uma contabilidade única que vai servir tanto para cá quanto para Inglaterra, por exemplo, para Itália. A única coisa que vai precisar é traduzir as contas. Mas o modelo, a estrutura contábil, a lógica contábil, é a mesma nesses países. Tá certo? Esse processo de internacionalização começou no Brasil em 2005, com a criação do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, o famoso CPC. Esse CPC, ele norteou e segue norteando, tá, gente? É um processo que é contínuo, né? Os trabalhos de convergências às normas internacionais. Então,
O CPC no Brasil é o órgão que cria as normas de uma forma geral, converge as normas internacionais para o Brasil. Tá? De uma forma bem grosseira, eles fazem a tradução das normas, né, e pequenas adaptações quando necessário. Tá? E são os CPCs, os pronunciamentos que o CPC emite, que direcionam, que guiam a contabilidade no Brasil. Tá? Um dos principais pontos interessantes que vem com a criação do CPC é que essas novas normas de contabilidade fizeram uma desvinculação, um rompimento com as normas fiscais. O que acontece? Só para tentar deixar vocês por dentro do assunto. Até o começo dos anos 2000, a contabilidade basicamente tinha como função gerar informações que o governo solicitava. Então, praticamente quem mandava na contabilidade era o regulamento do imposto de renda, que é um regulamento tributário, não é uma norma contábil. Então, tudo que era feito na contabilidade tinha como plano de fundo esse regulamento do imposto de renda. Só que no mundo não era assim. No mundo, a contabilidade tinha vida própria. Então, esse processo de convergência às normas internacionais fez com que a contabilidade rompesse esse vínculo. O regulamento do imposto de renda continua existindo, só que a contabilidade agora tem vida própria. Tá certo? Inclusive, algumas pessoas não gostaram porque agora você tem como se fosse uma contabilidade paralela, porque você precisa continuar atendendo ao regulamento do imposto de renda, fazendo uma contabilidade que supra o que o regulamento manda a gente fazer, e você tem a contabilidade normal, contabilidade mesmo. Você acaba tendo que atender esses dois senhores, tá certo? Mas isso foi um ganho muito grande para a gente poder ter um ambiente empresarial mais propício para, por exemplo, negociar com empresas lá de fora, receber investimentos de investidores estrangeiros e assim a gente poder dar mais robustez ao nosso campo empresarial aqui no Brasil, tá certo? O que o CPC produz para a gente? Basicamente, os pronunciamentos técnicos, que são os CPCs, a gente vai ver ele daqui a pouquinho. Algumas orientações, então é o próprio CPC que diz como a contabilidade tem que ser, e a interpretação desses pronunciamentos e dessas orientações. Tá? Então, o CPC, ele cria as normas e dá as orientações. Beleza? José Vitor falou, não seria mais fácil se a Receita Federal não padronizasse as novas normas? Então, José Vitor, a gente está precisando de uma atualização realmente. Né? O regulamento do imposto de renda é da década de 90. Se eu não me engano, 1998 ou 1999. Né? Eu sei que alguns de vocês não eram nem nascidos nessa época. Né? Olha só, olha que coisa. Né? Tem hora que me assusta lembrar que o pessoal de 2020 já tem 20 anos. De 2000 já tem 20 anos. Mas é um regulamento de mais de 20 anos. Tá? Muita gente reclama que esse regulamento já está obsoleto, que precisaria ser revisto. Tá? Mas, até agora, isso é mantido. Um exemplo básico tá, desse negócio, dessa diferença entre o que a gente tem hoje na contabilidade geral e do que a Receita Federal permite no regulamento do imposto de renda. Existe um ajuste contábil que a gente faz que chama depreciação. A gente vai trabalhar isso na disciplina lá na unidade 3. O que a depreciação faz? Ela reduz o valor contábil do item de acordo com a sua utilização. Tá? Então, vocês não concordam que quando eu compro um carro zero, o simples fato de eu tirar esse carro e rodar com ele um pouquinho na rua, já faz com que ele desvalorize o seu valor de mercado, por exemplo? Isso é o que a gente chama de depreciação. Você não concorda comigo que à medida que eu pego um computador e vou usando ele, vai passando o tempo, ele vai se tornando obsoleto, ou vai ficando mais lento, e vai ficando mais desgastado? Isso é uma depreciação. A Receita Federal ela tem uma tabela específica para fazer essa depreciação. Então, o carro tem a depreciação de 5 anos, o imóvel tem a depreciação de 20 anos, que é o tempo que aquele item vai ser desgastado até chegar no ponto de que ele está totalmente desgastado. Tá?
E essa depreciação, esse desgaste impacta no lucro ou prejuízo da empresa. Por isso que a Receita Federal fala o quanto que pode ser feito para que a empresa não chegue lá e aumente muita despesa para reduzir o lucro e não pagar imposto de renda. Tá? Então, a Receita Federal tem uma tabela que você pode utilizar de depreciação. Mas as empresas, elas podem fazer depreciação de N formas. Por quê? Às vezes a utilização que eu dou para o meu computador, na minha empresa, é diferente da utilização que tem o computador na empresa do José Vitor. Então, provavelmente, a depreciação na minha empresa vai ocorrer de forma diferente do que na empresa dele. Só que para fins de imposto de renda, a depreciação é única. Ela é feita da mesma forma. Tá certo? Só para vocês terem uma noção. A empresa tem um carro que ela faz os serviços aí, quando necessário, para locomoção de funcionário. Não utiliza sempre. E a gente tem uma empresa que é locadora de veículos, por exemplo. A depreciação para as duas empresas é feita de forma igualitária, de acordo com o regulamento do imposto de renda, da mesma forma. Só que quem você acha que vai ter uma depreciação, um desgaste maior do veículo? A locadora de veículo ou a empresa que utiliza o veículo esporadicamente? Para fins de imposto de renda, as duas têm a mesma depreciação. Então, essa é uma das diferenças que tem entre o regulamento da Receita Federal do imposto de renda e o regulamento contábil. Tá? E até essa época da convergência, 2005, 2006, a contabilidade era feita exclusivamente seguindo esse critério do que a Receita Federal coloca, né? Do que não a Receita Federal, o regulamento do imposto de renda. Tudo bem, pessoal? Então, aí só para mostrar para vocês essa diferença. A gente vai discutir muito mais esse assunto para frente. Tá? Como que foi o processo de convergência no Brasil? Basicamente foi dado em duas etapas. A primeira etapa foi o surgimento da Lei 11.638 de 2007, que trouxe algumas alterações na Lei Geral das Sociedades Anônimas, que é a Lei 6.404, de 76. Entre as principais alterações, a extinção da DOAR, que era a Declaração de Origem e Aplicação de Recursos, e o surgimento da DFC, que é a Demonstração dos Fluxos de Caixa, que até hoje é utilizado. A criação, a inclusão da DVA, da Demonstração do Valor Adicionado. O fim da reavaliação, que é poder mudar o valor do ativo de acordo com o valor de mercado, entre outros, o valor do bem, né? Entre outros. A segunda etapa foi 2 anos depois, com a Lei 11.941. E aí teve as alterações, novas alterações na Lei 6.404, na Lei das SAs, e também algumas mudanças fiscais. Basicamente, quais foram as principais alterações? A extinção da nomenclatura ativo permanente, segregação do balanço em ativo circulante e não circulante, passivo circulante e não circulante, destinação dos lucros acumulados. Hoje a empresa não pode ter uma continha lá de lucros acumulados, esse lucro tem que ser destinado ou em reservas ou para os sócios. Então, foram uma série de alterações, tá? Eu sei que, num primeiro momento, vocês não têm esse contato com essa nomenclatura, mas é importante que vocês saibam que a contabilidade que a gente tem hoje passou por mudanças, e mudanças essas que foram recentes, tá? Inclusive, se vocês pegarem livros muito antigos, antes de 2009, por exemplo, vocês vão encontrar coisas que já estão obsoletas. Tá? Então, por isso até que eu falei ontem que é interessante que vocês, sempre que forem buscar livros de contabilidade, tentar os mais atuais possíveis. Tá certo? E aí, como a gente teve essas duas primeiras leis, essa lei de 2009 entrou em vigor em 2010, e junto com ela surgem efetivamente no Brasil as normas internacionais de contabilidade, né? A divulgação e a adoção de alguns pronunciamentos, os famosos CPCs. Então, deixa eu só mostrar aqui rapidamente para vocês, tá? Parar o compartilhamento, compartilhar uma guia. Está aqui o nosso site do CPC, do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, e aqui a gente tem os principais pronunciamentos, tá? Tem o CPC 01, de redução ao valor recuperável, CPC 03, demonstração dos fluxos de caixa, tem o CPC 07, subvenção e assistência governamentais, o 24, evento subsequente,
O 26, que é muito importante, a apresentação das demonstrações contábeis. Vocês podem ver que a data da divulgação costuma ser 2010, alguns mais recentes, 2017, 2008. Tem aqui alguns de 2019, que são os mais antigos, mais recentes, né? No caso 18, que é contabilização e relatório plano beneficiário de aposentado. Tem contabilidade em economia hiperinflacionária. Então, assim, são vários e vários CPCs, inclusive um CPC específico para contabilidade de pequenas e médias empresas, tá certo? Essas outras aqui, geralmente a gente vai ter aplicação nas grandes empresas, nas multinacionais, empresas de capital aberto, entre outros. Então, pessoal, a gente tem aí cerca de 50 pronunciamentos, 50 normas contábeis que regem as atividades contábeis de uma empresa. E a primeira delas aqui é o CPC 00, que é a estrutura conceitual para o relatório financeiro. E essa estrutura conceitual é o assunto... Opa, peraí que eu compartilhei errado. Calma aí, pessoal. Uma janela. Apresentação. E essa estrutura conceitual vai ser o assunto da nossa próxima aula, só que aí vai ser uma aula assíncrona, né? Eu vou gravar um videozinho para vocês e disponibilizar no começo da semana que vem, tá? Por quê? O CPC 00, ele é a base das normas contábeis. É a estrutura conceitual que estabelece conceitos que fundamentam a elaboração e a apresentação de demonstrações contábeis. Então, é claro que eu não vou aprofundar tanto no CPC, porque vocês ainda estão começando a ideia da contabilidade. A gente vai passar só as informações mais gerais, mais específicas. Quem for fazer o curso de Ciências Contábeis, tem uma DOB, uma diretiva obrigatória, que é, lá no 6º período, chamado Teoria da Contabilidade. E aí, nessa Teoria da Contabilidade, vocês vão ter um acesso um pouco maior a essa estrutura conceitual. Para a gente, vai ser algo mais tranquilo. O que é a estrutura conceitual? Qual é a função? Né? O que a estrutura conceitual define por usuários? O que a informação contábil precisa ter para ela ser útil na tomada de decisão? Tudo isso a gente vai ver na nossa próxima aula, tá? E aí não vai ser aula síncrona, tá? Vai ser aula offline. Vou disponibilizar o material e o vídeo para vocês, que vocês vão acompanhar. Então, pessoal, antes de encerrar, deixa eu até parar a gravação aqui, porque aí já não é mais